Começar. Boa noite a todos. São 6 horas e 8 minutos. Vamos começar a penúltima aula. A gente vai ter mais uma aula além de hoje. Então aqui na série das coisas que a gente está estudando, a gente chegou até Support Vector Machines, ou seja, máquinas de vetores de suporte. Agora, hoje a gente vai entrar na discussão sobre Machine Learning não supervisionado. Tá? Até agora a gente estava falando sobre Machine Learning supervisionado. Não tinha um banco de dados que tinha variáveis independentes e uma variável dependente. Você pode pensar preços de características de casas e o valor da casa. A ideia era receber características de uma casa, prever o valor como regressão, ou ler resultados de um exame e prever se é câncer ou não câncer, classificação. Então, esse até agora era isso. Agora a gente quer entrar na parte de Machine Learning não supervisionada. No que sentido? No que sentido que a gente consiga agrupar ou fazer clustering, né? Colocar um cluster, agrupamento dos nossos dados, baseado em semelhanças que tem. A máquina vai começar a observar padrões entre os dados e você junta os dados, clientes. Então você não coloca um rótulo cliente bom, cliente ruim. Você coloca comportamento de cada grupo de clientes. Então nesse sentido. Então não tem um rótulo que a gente queira encaixar o dado naqueles rótulos. Mas no primeiro passo que a gente usa nessa abordagem é um algoritmo que é muito importante. Até tem a aplicação Machine Learning supervisionado, chama PCA, Análise de Componente Principal. Verificando a gravação, tá legal? Tá legal. Análise de componente principal, esse serve quando você tem um conjunto de dados com muitas colunas, vamos dizer, com muitas variáveis independentes, features. Então, nesse caso, fica muito difícil interpretar os dados, né? Porque são muitos features, até muitos algoritmos começam a dar problemas, né? Esse que a gente chama de dimensão alta. Algoritmos ficam mais lentos, tudo isso. Então, uma abordagem é, de alguma forma, resumir os dados, ou seja, descobrir os componentes ou informações principais desses dados. Então, a ideia básica é reduzir a dimensionalidade de um conjunto de dados. Como é que funciona? Na discussão teórica, a gente não vai seguir essa discussão teórica porque tem no Scikit-learn e a gente vai ver como vai funcionar. Mas o primeiro passo, que é um passo muito importante, a gente tem que padronizar os nossos dados. Tá? Então, primeira coisa, porque é muito sensível sobre a escala. Então, você tem uma coluna que os dados ficam na ordem de 1000, 2000, 10.000, e outra coluna que os dados ficam na ordem de 1, 1,1, 2,3, assim, dados pequenos. Então, esse afeta muito essa parte de padronização, comportamento do algoritmo. Por isso que é importante a gente padronizar, que para que todos os dados, todas as colunas, tenham na mesma escala. Deixa eu fechar aqui também. Bom, então essa parte faz. Depois o que ele faz no algoritmo com a matemática por atrás, ele começa a calcular a covariância, vamos dizer, correlação entre os recursos, ou seja, os features, variáveis independentes. Então, ele calcula a matriz de correlação. Calculando a matriz de correlação, ele vai calcular autovetor e autovalores dessa matriz. Agora, não sei se vocês estudaram na álgebra linear ou não, mas lá tem uma discussão de autovetor, autovalor, eles carregam umas informações bem interessantes sobre daquela matriz. E agora, os autovetores, que são basicamente componentes principais de dados. Aí a gente escolhe algumas desses componentes. Necessariamente a gente não seleciona todos, porque a ideia é a gente compactar, resumir os dados. Como a imagem, vamos pensar a seguinte.
na imagem à esquerda, imagina a gente está olhando para duas variáveis independentes. Vocês conseguem ver que, basicamente, nesses pontos que a gente pode ter dois componentes. Componente 1, componente 2. Que, basicamente, esses dois componentes descrevem boa parte do comportamento dos dados. Então, a primeira coisa mais importante para a gente levar em consideração é que quando a gente faz PCA, essa dimensão redução dimensional, a gente vai perder algumas informações. Tá? Então, a gente vai perder. Uma questão é que a gente quer que, com essa perca de informação, a gente ganhe mais intuição, ou simplifica o processamento. Então, basicamente, você pega seus dados, porque para ter uma imagem mais geométrica, quando você tem um conjunto de dados que tem 10 colunas de variáveis independentes, basicamente, cada ponto, cada linha que você tem no seu conjunto de dados, aí tem 10 colunas, tá? Cada linha é um vetor num espaço de 10 dimensões. Tá? Porque a gente conhece espaço x, y, z, mas quando você tem 10 colunas, você vai ter 10 eixos, x, y, z, w, k e adiante. Aí, o que faz redução dimensional? Reduz esse tamanho do sistema de coordenadas. Então, ele vai olhar, olha, que cada linha é um vetor, ele vai ficar, olha, esse vetor fica mais perto de qual eixo? Né? Imagina, por exemplo, um vetor que imagina um mundo 2D. Um vetor que fica muito perto do eixo X, ou seja, tem um epsilon muito pequeno. Então, basicamente, as informações de y que esse vetor está carregando são muito pequenos. Ele carrega mais informação sobre x do que y. Então, basicamente, a análise de componente principal faz isso. Ele faz uma projeção, colocando em cima desses sistemas de coordenadas, projeção da correlação em cima disso. E aí vai ver qual eixo carrega mais informação. Aí vai pegar seu espaço de 10 dimensões, vai trazer para um espaço de 2 dimensões, ou 3, reduzindo. Mas aí ele mistura XY com Z, então ele não usa o sistema de coordenada original. Ele cria outro sistema de coordenada original, que basicamente é uma mistura, é uma... que chama? Uma combinação linear dos outros eixos para sistema novo. Então, basicamente, nessa forma, que vira bem resumido. Mas vamos ver mais na prática. Então, vamos executar isso na prática para ver como que funciona. Eu vou importar meus dados, basicamente as bibliotecas padrões que a gente conhece. Aqui os dados, a gente vai usar esses dados de câncer de mama que a gente usou na aula passada. Então, esse banco de dados vem com o scikit-learn. Por que estou usando esse banco de dados? Porque esse banco de dados tinha muita coluna. Então, esse banco de dados que a gente puxa aqui não é um CSV normal. Ele vem como um dicionário, tá vendo? Então, esse câncer não é um data frame, uma coisa CSV. É um dicionário. Aí você tem que ler documentação. Então, se você quiser ver aqui, descrição, aí você coloca câncer, você coloca essa chave e você lê sobre esse dataset, as informações que tem sobre o caso. Então, esse dataset famoso, de 1955, eles pegaram de um artigo, tudo isso. O que a gente quer não é isso. Então, eu vou pegar esse lado de data, eu vou pegar o nome das colunas e vou criar um data frame aqui. Então, esse é o banco de dados que a gente tem. A gente viu na aula passada. Basicamente, tem 30 colunas. Aí, lembram que cada linha é um exame, né? Exame de saúde, resultado de um exame, e no final a gente vai ter uma ideia sobre que a pessoa tem câncer ou não. Mas aqui eu não quero fazer machine learning supervisionado. Eu só quero resumir os dados. Né? Porque eu estou achando que é muita informação.
Então tem 559 linhas e 30 colunas. Então o primeiro passo que a gente tem que padronizar os dados. Então eu chamo scikit-learn, esse standard scaler, aí eu ajusto meu escalador e depois eu vou transformar. Peraí, eu não importei. Aí eu vou transformar meus dados usando esse escalador ajustado. Olha, eu poderia fazer isso ao mesmo tempo, tá? Que tem um comando fit transform. Às vezes é bom fazer isso, mas às vezes eu prefiro ter um escalador, porque quando chega um dado novo, tá? Então chega um experimento novo, esse exame novo, você, antes de passar para o modelo, você tem que padronizar. Então você precisa um padronizador já treinado, já ajustado, para padronizar os dados novos. Então quando você usar esse comando, ele ajusta e transforma. Então ele não te entrega um padronizador transformado já. Então, meus dados, aí eu pego meus data frame lá em cima, eu transformo aqui, então os dados ficam nesse formato. Mas ele é no formato de um array do NumPy. Tá? Aí eu posso pegar de novo e transformar em um data frame do Pandas. Então, de novo, eu pego o data frame, os dados, nome das colunas que puxou lá. Bom, voltou. Então, agora, todos os dados ficam numa escala padrão. Deixa eu ver aqui. É um diferente. Por exemplo, olha, aqui a gente tem dado na escala de 20, grande, aqui 180. Mas aqui depois tem dados muito pequenos. Colunas muito pequenas. Então, quando você faz uma padronização, basicamente todos ficam na mesma ordem. E o bom é que todas essas colunas vão ter o valor médio igual a zero. Olha, por exemplo, peguei uma coluna qualquer, valor médio é zero. Esse é porque eu padronizei, normalizei os dados. Coloquei no formato de distribuição normal. E se eu plotar, por exemplo, fica assim, mais ou menos distribuição normal, que às vezes não é possível. Mas tem um formato bem bonitinho. O original não tem esse formato. Agora, como fazer essa decomposição PCA? Então, esse é o que a gente chama isso de decomposição, redução dimensional. Tem nomes diferentes. Então, de novo, o mesmo API do scikit-learn. Então, scikit-learn, ponto. Aqui, vou procurar na decomposição. Importo PCA. PCA é Principal Component Analysis. Eu importo aqui. Aqui, na hora de criar um objeto, eu tenho que falar para ele quantos componentes que eu quero. Essa é uma coisa que a gente tem que testar. Esse é um hiperparâmetro. Sim, não tem como treinar um modelo para aprender esse parâmetro. Não vem dos dados. Ele vem, um cientista de dados tem que colocar esse valor. Obviamente começa a colocar com 2, depois vai para 3, testa para ver como que fica o resultado. Aí criei aqui, eu passo meus dados. Bom. Então basicamente está legal. Aí transformo. Transformado. Então eu vou chamar meus dados transformados em XPCA. Aí se você olhar o tamanho original, meus dados, era isso, né? 569,30. Agora XPCA só tem 2 colunas. Então reduziu a ordem dos dados. Esse tem bastante importância. Ele pega parte mais relevante, olhando para a correlação entre os dados. O bom é que essas 2 colunas vão ter correlação nula, porque são perpendiculares. A ideia é isso. Então são totalmente independentes. Aí, interessante, olha, eu pego a primeira coluna, a segunda coluna. Aqui eu vou usar, só para mostrar como que esse ajuda. Essa coluna de pessoa tem câncer ou não. Eu vou pintar os pontos, né? Porque vai ter várias linhas, cada linha vai falar a pessoa tem câncer ou não tem câncer. Só questão que, em vez de 30 colunas, agora tem 2 colunas.
E se eu plotar, então cada linha com uma cor baseada que tem câncer ou não, olha como aqui. Como que os dados foram separados? Então, com uma redução dimensional, eu estou conseguindo fazer uma classificação. Já aconteceu, agora eu coloco a linha de corte, dados são bem separados. Talvez na dimensão mais alta não tinha essa separação. Mas esse análise de componente principal fez isso. Redução dimensional. E vocês veem que a maior parte só é espalhada ao longo do componente 1, que é horizontal, e depois componente 2. Tá legal. Então, a gente conseguiu reduzir. Aí agora você pode perguntar, mas tá legal, mas aí esses componentes, o que querem dizer? Porque no início eram dados médicos, cada coluna significava uma coisa, o médico poderia bater o olho e entender. Mas agora como que fica esse componente 2, o que significa? Aí a gente pode perguntar para o algoritmo de como que ele configurou e qual é o peso de cada componente. Então agora a gente quer interpretar. Obviamente a gente não vai conseguir interpretar totalmente. Só a gente vai tentar ter uma ideia do que está acontecendo. Esse é bom. Então aqui eu posso pegar esse PCA que eu transformei e perguntar, olha, me dá componentes. Então aqui, olha, esse componente... Deixa eu pegar aqui, não chegou. Então, esses são elementos de componente 1, aqui são elementos de componente 2. Aqui cada número aqui está associado com uma coluna. Então quer dizer, componente 1, ele pegou daquele primeira coluna 20% daquele primeira coluna, aqui 10% da segunda coluna. Então, está mostrando a influência de cada coluna, cada feature, cada variável na componente 1. Aí, ainda meio difícil de entender, eu vou pegar esses componentes, e vou colocar como nome das colunas. E vou plotar. Deixa eu reduzir aqui. Então ele vai mostrar, por exemplo, componente 0, primeiro componente. Quando tem mais... Então, aqui linha 0 significa que, olha, basicamente irrelevante, não teve peso. Aqui componente 0, a gente vê que ele está afetado pelo... Basicamente 3 aqui, muito grande. Dessa variável mean radius. Então, afetou muito. Mas esse variável tinha correlação negativa com componente 2. Então, é uma combinação desse tipo. Aí tem que pensar muito para extrair uma informação relevante daqui. Porque a gente recompactou muito os dados. De 30, a gente chegou para 2. Então, obviamente, ele misturou muito e perdeu a interpretação realística. Tá? Então, tem esse problema, mas a gente conseguiu... extrair informações importantes, já que deu para classificar muito bem, separar os dados muito bem. Aí dá para pensar, por exemplo, sobre como que eles explicam as variáveis. Aqui, basicamente, componente 0, na escala comparando, ele explica talvez 12 nesse sentido. Outro tem pesos mais ou menos 6. O peso na explicação. Então, esse é um script plot, né, para visualizar a importância relativa dos componentes. Então aí a gente percebe que, olha, componente 1 que carrega mais informação sobre o componente 2. Aí se você coloca o componente 3, aí vai ter menos importância, tá? Então, componente 0, primeiro componente tem maior relevância, componente 1 tem peso menor. Então, é bom, você coloca muitos componentes, aí você vê que, olha, a partir de um ponto, componentes começam a carregar menos informações. Aí fica menos relevante, né? Então, você volta para cima, nós já queria, você coloca 3. Então, vamos colocar 3 aqui. O que acontece? Então, olha, aqui eu tenho 3 colunas. O gráfico eu não vou fazer, porque provavelmente vai dar problema. Bom, porque sou gráfico 2D, né? Mas aí, interpretando
também não faz muita informação. Aqui a gente vai ter... só coloquei... Semana do Grammy. Vamos aqui, Lastor. Tira a bola. Vamos aqui, Lastor. Eu tô pensando aqui porque só tá mostrando duas aqui. Tem Yasmin pequena aqui, tá falando comigo. Eu não tô falando sozinha não, pessoal. Aqui tem uma criança aqui. Bom, agora eu tenho que pensar porque eu não tô mostrando um terceiro aqui. Mas vamos ver o peso. Então, a importância do terceiro chega para, tipo, mais ou menos no poder 3, né? Então aqui a gente pode ter uma... Ela fala português com a mãe. Ela fala persa comigo, eu falo português com a mãe. Bom, então esse que basicamente faz. E tem outra forma de visualizar os dados e pegar nessa forma, nesse gráfico. Tá? Então esse é um gráfico que a gente pode colocar separadamente. Então eu peguei esses princípios, eu coloquei de 0 até 5, basicamente. Esse coluna está ali. Então você pode ver qual gráfico afeta mais, afeta menos para cada componente. Só para dar uma ideia. Mas, então, basicamente isso. Então, esse é a análise de componente principal. Muitas vezes é prático, quando a gente tem muitos dados, resumindo. Mas aí fica a questão de interpretabilidade das colunas, dos componentes novos, mas a gente pode fazer uma visualização para ver. Por exemplo, nesse caso, a maioria afeta positivamente, no componente 2 aí aparecem correlações negativas e assim adiante. Então, essa é a discussão sobre análise de componente principal. Na continuação dessa discussão, a gente chega uma coisa parecida com a análise de componente principal, que chama análise de correspondência. A análise de correspondência é, vamos dizer, equivalente à análise de componente principal, só a diferença é que quando você tem colunas, ou seja, variáveis categóricas, né? Daquele dataset de câncer que a gente pegou, as colunas eram dados numéricos, né? Dados números inteiros, números floats, né? Aqui não, quando você tem colunas com dados categóricos, aí você não consegue fazer a análise de componente principal. Tem um algoritmo parecido que chama análise de correspondência, ou CA, né? MCA, tipo múltiplo, né? Múltiplo. Então ele consegue classificar nessa forma. A ideia basicamente é montar uma tabela, que chama uma tabela de contingência. Eu vou ver um exemplo lá embaixo. Ou seja, uma matriz de frequências de cada categoria em relação dos outros dados. Vamos ver um exemplo. Bom, eu tenho que fazer isso. Esse é um dataset que eu achei. Era um dataset antigo, tá? Aí eles fizeram uma entrevista de 456 pessoas. Aí tinha uma classificação. Tinham dados categóricos. Aí qual era a pergunta? Bem que coisa, tipo, bem do coisa do antigamente. Então, não está representando as minhas opiniões sobre os dados. Então, ele perguntava a idade da pessoa, o nível da educação, qual é o sexo, renda da família, religião. E aí perguntavam para a pessoa divisão de tarefas domésticas entre homem e mulher. Olha, tal coisa é coisa de homem ou coisa de mulher? Aí pessoas respondiam. Aí você quer analisar os dados. Então, essa tarefa é coisa categórica. Tá? Então, a gente vai se focar nessas tarefas. Então, aí tem uma lista de tarefas. Aí pergunta, é coisa de homem, mulher, tanto faz, ou eles podem alternar, uma coisa assim. Nesse caso, de análise de correspondência, não tem implementação no scikit-learn. Tem uma biblioteca que chama Prince.
Então, a gente vai usar essa biblioteca Prince, não tem interpretação ali. Então, eu vou baixar aqui. Olha aqui, estou baixando Prince. Tá? Aqui também só para deixar bonito. O resto é que a gente conhece. Então, parece que eu mudei meu... Aqui mudei minha implementação do Python, aí não tem. Então, deixa eu instalar de novo. Então, pip, acho que install... Agora, será que é Prince mesmo? Deixa eu buscar aqui. Estou aqui na linha de comando para instalar. Cliquei no Prince, deixa eu abrir o navegador. O comando é... Como a gente instala aqui... Eu estou no site deles. Olha no GitHub deles, talvez eles tenham uma informação de como implementar. Ah, tá. Pip install Prince. Sim. Pip install Prince. Pip install Prince. Que mudei recentemente a minha versão Conda. Bom, de novo. Obrigado. O que não tem? Adjust text. Pô, acho que não preciso. Preciso. Será que tem isso também? Bom, parece que deu certo. Então vamos lá, de novo. Importei. Então aqui conjunto de dados está aqui. Então vamos ver. Então eu peguei só a parte final. Eu não achei o resto. Então é isso. Por exemplo, essa tabela de contingência. Ele fala que, olha, daqueles entrevistados, 156 pessoas falaram que lava roupa é coisa de mulher, 14 falaram que, olha, alternativa, e 2 pessoas falaram que é coisa de marido, e 4 pessoas falaram que, tem que fazer juntos. E preparar a comida principal, 124 pessoas falaram, então é uma frequência, tá vendo? Taxa de frequência das respostas. 124 falaram que a esposa tem que preparar, 20 falaram que tanto faz, e 5 falaram coisa de marido, e 4 falaram, olha, juntos. Então, essa é uma tabela que foi montada baseada naquela entrevista. Agora a gente quer ver como que fica a correlação entre essas respostas, como que ficam. Aí eu vou importar desse pacote Prince, é muito parecido com o Scikit-learn, ele foi inspirado por Scikit-learn. Aí CA, Correspondence Analysis, aqui eu falo que, olha, 2, então vai ter 2 eixos, porque quero fazer uma análise 2D. Aí são alguns fatores que a gente coloca para testar, aqui faz iterações, porque é um algoritmo iterativo. Aí inicializando o objeto, e aí passam dados para ele para ajustar. Então ele vai me entregar basicamente uma coisa, o objeto treinado. Aqui eu posso pegar agora meus dados e passar para ele e perguntar para ele, olha, quais são... Cadê esse A? Tá. Então esses são a coordenada de cada... Então, ele vai gerar 2 sistemas de coordenadas. Aí ele vai te dar um sistema de uns vetores para cada tarefa e ele vai te dar um vetor para cada categoria. Tá? Então você vai ter um sistema de 2 dimensões. Para cada tarefa aqui, um vetor. E para cada categoria também um vetor. A gente vai juntar para ver como que vai ficar. Então ele está falando que, olha, categoria dos trabalhos é isso, né? Ao longo do eixo componente 0, ao longo do componente 1. Então esse era das colunas, né? Que olha, mulher, homem, blá blá. Aí tarefas, as linhas, dá essas coordenadas para a gente. Assim é difícil analisar, mas é bom a gente fazer um biplot. Esse biplot já está dentro desse pacote. Então você... olha, eu estou pegando essas linhas, eu mando plotar, um scatter plot. Aí
eu chamo isso de axis, esse gráfico. Aí eu pego as colunas, eu mando plotar, eu mando, olha, pega o plot anterior e coloca aqui. Olha, eu aprendi isso no site deles, tá? Essa coisa que é difícil de descobrir. A gente tem que ver lá na documentação do software que como funciona. Aí, por exemplo, esse adjust text aqui, que só para deixar o texto bonito, organizado. Então, como você faz o plot? Então, deu esse gráfico para a gente. Olha aqui, a gente tem os pontos em laranja, que são categorias. E os pontos em azul são tarefas. Aí, baseado na posição de cada tarefa, você começa a perceber que é baseado naquela entrevista, onde que é a localização, a responsabilidade de cada tarefa. Então, por exemplo, para marido, colocaram dirigir e reparos em casa. Aí, por exemplo, lá em cima, decidir sobre férias. Está ficando bem perto de jointly. Olha, eles têm que fazer juntos. Aí, finanças também fica perto de jointly. Aí, coisas oficiais, por exemplo, fica aqui no meio. Então, a localização de cada tarefa dá uma informação de como que ficam os dados. De novo, eu não estou afirmando nada aqui, tá? Então, essa é a análise de correspondência. Bom, aqui dá para fazer várias interpretações. Aqui a gente tentou para criar um gráfico, por isso que a gente escolheu só duas colunas, dois componentes. Mas você pode pedir mais componentes para ter mais informação. Então, basicamente, esse também é análise de correspondência. Então, esses dois métodos são muito importantes na área de análise de dados. Bom, na aula de hoje ainda fica essa parte de clustering, agrupamento. Aqui a gente vai ver só dois grupos. Então, acho que a gente consegue terminar a aula de hoje mais rápido. Na próxima aula, que o João vai trazer umas coisas bem interessantes sobre sistemas de recomendação. Ele preparou, aí ficou muito legal. Agora vamos lá. Primeiro método. São muitos métodos, tá? Aí eu selecionei dois métodos. Método de agrupamento K-means. Então, em inglês chama K-means clustering, né? Então, agrupamento, eu estou traduzindo clustering aqui como agrupamento. Aí você quer dizer, olha, eu tenho um conjunto de dados, eu quero ver em quantas categorias que consigo encaixar. Né? Quantas categorias, tipo, quantos grupos, né? Você tem clientes, você vê que, olha, seus clientes cabem em quantas categorias. Até a princípio, escolher um número de categoria é algo difícil, tá? Então, a gente testa coisas diferentes para ver qual representa melhor os dados, tá? Então, aqui o que eu vou fazer, vamos lá na prática. Esse algoritmo é uma classe de algoritmos que chama centroide. Ou seja, você determina centros de categoria, aí você tem um raio, aí você vai ver que nesse raio, quais dados ficam nessas categorias. Tá? Então, esse mecanismo, essas categorias de algoritmos, chama centroide. Esse K que a gente tem que determinar, a gente vai falar que, olha, quantos centroides que vou ter. Importando os dados, aqui eu vou fazer aqui, eu vou gerar dados sintéticos. Tá? Então aqui no scikit-learn você consegue gerar dados sintéticos, como da classificação. Aqui eu uso esse make blobs. Então, por que estou fazendo isso? Porque a princípio, quando a parte difícil sobre trabalho machine learning não supervisionado é que a gente não sabe a resposta. Então, a princípio, é difícil dizer que o trabalho saiu bem ou não. Então, precisa de uma investigação, sabe? Mas aqui, eu estou criando dado sintético, então, a princípio, eu sei a resposta. Então, aqui estou falando para ele, olha, me dá 200 dados, com duas colunas,
em torno de 4 centros, então 4 centroides, e aqui o desvio padrão daquele raio seja 1,8. Esse random state 101 porque é para poder reproduzir os dados. Então, se vocês forem usar esse código e colocar 101 aqui, vocês vão ganhar os mesmos números aqui. Esse é meio estranho, né? Porque a gente está achando que o número é aleatório, mas na verdade não é bem aleatório. Essa aleatoriedade depende muito desse random state. Se você fixar random state, os dados não serão muito aleatórios. Então eu gerei os dados, desculpa, tem que executar make plops, executa aqui, então criei. Então são duas colunas, tá? Então 200 linhas e 200 colunas, que os dados que eu tenho. Então agora vamos visualizar. Então aqui eu estou pegando a coluna 1, aí coluna 2. A questão é que eu sei, olha aqui no final. No final ele me dá a categoria de qual dado, né? Eu sei que os dados pertencem a qual centroide. Eu sei, tá? Depois eu quero ver se scikit-learn vai descobrir ou não. Então esse que eu coloco aqui, C, como color, como a cor dos meus pontos. Executando isto, basicamente eu tenho esses 4 categorias diferentes de dados que eu tenho. Aí, tá bom, então dados que eu tenho. Agora vamos ver como que o scikit-learn vai funcionar. No scikit-learn, o API é padrão. Essa vez eu tenho que ir lá para submódulo cluster e importar esse caminhos. Aí eu vou criar aqui vou falar para ele aqui que, olha, tenta para encaixar em 4 clusters. Que sei que a resposta é isso, mas a gente vai testar com categorias diferentes. Vocês concordam comigo que esse poderia ser 2 clusters também? Um cluster aqui e outro cluster aqui no canto direito superior. Então poderia ser 2 clusters também. Mas por enquanto eu coloco 4. Então eu pego aqui e passo meus dados aqui. Aí eu posso perguntar para ele, olha, onde que ficam os centros de cada grupo? É uma pergunta que eu posso fazer. Então ele me dá centro de cada grupo aí. Então eu falo, cara, então agora me dá o rótulo, ou seja, qual grupo cada dado pertence. Lembrando que ele não acessou os rótulos. Ele não sabia os rótulos. Então agora tem que ver que esses rótulos que ele está falando bate com os rótulos que eu gerei. Então são rótulos aqui. Agora a gente pode plotar. É isto. O lado direito são dados originais. Eu gerei porque eu sei. E lado esquerdo, dados que o scikit-learn descobriu. Não são 100% iguais, mas a gente percebe que tem bastante similaridade. Também, olha, as cores não têm correspondência, tá? Eles mudou a cor. Mas aí vamos botar para colocar 2, para ver o que vai acontecer aqui. Então vamos colocar 2 aqui, fitando os dados. Então tem 2 centroides. Ele basicamente fez isso. Mas eu concordo com ele, essa é mais natural. Bem. Bom, você pode colocar outros números. Você pode colocar talvez 6. Vamos ver. Ele vai colocar 6 centroides e vai dar um jeito. Agora, se esse faz sentido ou não, esse depende da análise que a gente faz. Mas aí que deu para a gente 6 classes diferentes dos dados. Porque esses pontos são pontos que ficam dentro de um centro de um círculo. Aí o trabalho do algoritmo é descobrir esses centros, tá? Então o trabalho do algoritmo aqui
é descobrir os centros e depois ver quanto que fica o raio. Então, se você falar 4 centros, ele vai começar a colocar 4 centros aleatórios, aí ele vai começar a medir a distância de centro com pontos diferentes. Aí ele vai mudar a localização dos centros até consiga ficar perto de pontos. É um algoritmo iterativo. Começa com 4 centros aleatórios, 6 centros aleatórios, aí calcula a distância de cada centro com os pontos, aí ele fala que tá bom, deixa eu ver quantos pontos ficam perto desse centro. Ele coloca lá e classifica. Aí depois vê que, olha, deixa eu mudar os centros para ficar mais perto. Aí ele muda. Aí, pô, parece que agora um ponto saiu desse centro, vai para o outro centro. Ele faz tudo até estabilizar o algoritmo. Então, esse caminhos que é bastante interessante. A gente usa, acho que o João vai usar isso para sistemas de recomendação, porque você quer classificar quais filmes são parecidos, quais comportamentos de usuário são parecidos, né? Você classifica seus usuários, seus consumidores. Então, esse é um tipo de classe de agrupamento. Agora tem outra classe de agrupamento, que é o último tópico de hoje, chama DBSCAN. Então, esse é um algoritmo em classe de algoritmos. Esse DBSCAN, ele pertence à classe de agrupamento baseado em densidade. Então, ele, em vez de procurar centroide, então você não vai determinar centroide. Ele vai procurar povoados no meio dos seus dados, onde que tem mais concentração, tá? Mas aí vai ter o parâmetro livre para a gente determinar. Então você tem que falar, olha, qual é a distância ideal para os vizinhos, né? Porque aí você coloca uma raiz de vizinhança. Então, basicamente nesse sentido. Ele vai pegar um ponto, vai calcular, vai ver, descobrir os vizinhos, aí ele vai agrupar eles, os vizinhos. Depois ele vai tentar pegar outro ponto e vai ver qual que fica um vizinho dos outros pontos. Aí, aos poucos, ele vai descobrir os povoados. Então, nesse sentido. Então, ele começa de um ponto, aí ele calcula vizinho, depois vizinho do vizinho, para ver que, olha, qual é a distância do vizinho do vizinho. Se a distância for muito longe, ele coloca na outra vizinhança, no outro bairro. E se um ponto fica fora desse raio de vizinhança de cada bairro, ele considera como outlier. Então, esse é um ponto forte desse algoritmo, que ele coloca para fora os outliers. No algoritmo do centroide, ele não faz isso. Ele modifica a posição dos grupos para encaixar os outliers também. Mas nesse algoritmo, não. Nesse algoritmo, demonstra para a gente quais são os outliers, porque deixa eles para fora. Então, mas aqui a gente tem 2 parâmetros para colocar. A gente precisa colocar y, ou seja, o raio das vizinhanças ao redor de um ponto. O mínimo de pontos, o número mínimo de pontos de dados necessário em uma vizinhança para definir um cluster. O número mínimo para você ter um bairro. Se você tiver 3 pontos, 3 pontos é muito pouco. Então, são outliers, não são bairros. Agora, como que é a implementação no Python? De novo, a gente vai para scikit-learn, aí dentro de submódulo de cluster, aí dbscan. É importante padronizar os dados. Importamos os dados. Nesse caso, é um dado de uma loja, uma venda. Aí ele está... são pessoas diferentes. O que eu peguei na internet é o seguinte, esse é desse site famoso, UCI, da universidade, acho que é... Não seja lá em Califórnia. Não é Califórnia. Esqueci. Então, basicamente, cada coluna, por exemplo, esse fresh. Esse coluna aqui é gasto anual com produtos frescos. Talvez seja pão, talvez frutas. Frutas, entrar aqui.
É. São consumidores diferentes, então eles estão registrando gasto anual dos consumidores, de cada consumidor durante um ano. Esse milk, segunda coluna aqui, milk, por exemplo, aqui 9.656 quer dizer o gasto anual daquele cliente zero com produtos lácteos. E assim vai. Aí você quer ver comportamento dos clientes usando esse algoritmo. Então a gente tem 440 linhas. Assim, já não vou importar valor mínimo, valor máximo. Os dados, numa análise séria, tem que olhar, fazer análise exploratória de dados. Todas essas coisas são super importantes a fazer. Eu estou pulando porque eu quero chegar no objetivo principal. Aqui eu vou tirar essas duas colunas, porque no meu análise não vão fazer sentido. Porque basicamente eles têm canal, acho que era que você comprou online ou na loja física. Aqui, region, você comprou qual região? Que as lojas que ficam qual região, assim. Mas a gente não precisa. Cortando. Então aqui a gente vamos visualizar, por exemplo. Então são esses dados. Pessoas comparando gastos com groceries de quantidade para português. Produtos de mercearia. Com produtos de leite. Com leite, gastos. Então, basicamente é assim. Parece que tem uma correlação meio linear aqui a algum ponto. Pessoas que compram mais groceries compram mais leite. Será que é assim? Mas aí tem alguns pontos que são bem fora do padrão. Então aqui eu só quero mostrar para vocês como que esse algoritmo é potente para detectar outliers. Porque às vezes esses outliers são daqueles clientes interessantes que você pode colocar ofertas mais interessantes. Tá? Porque esses são clientes que têm comportamento, compras anuais incomuns. Então eu vou pegar essas duas colunas que eu estou olhando. Basicamente eu tenho que fazer essas colunas para várias colunas. Por que estou pegando só duas colunas? Porque eu posso visualizar. Mais do que isso, não posso visualizar. Mas tem outras formas de analisar também, além de visualizar. Então, aqui normaliza os dados. Agora estão na mesma escala. Eu tinha importado ali, DBSCAN. Eu falo para ele, olha, o raio de vizinhança é 0,95, então esse raio é importante aqui, né? Esse 0,5, você tem que olhar aqui, por exemplo, a diferença entre esse é 0,52 e esse é 0,54. A distância é 0, bom, no caso tem que olhar aqui, esse x, esse y. Esse é um vetor, né? Vetor A. Esse é vetor B. Aí qual é a distância entre A e B? São pontos, né? Em vez de olhar o vetor tal. Então esse ponto A, desculpa. Esse ponto A, esse ponto B. Qual é a distância entre A e B? Distância euclidiana, né? x1 menos x2 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado, raiz. Basicamente é isso. Então 95. Aqui o número mínimo para você detectar, para você considerar como um cluster é 5. Fitando, ajustando. Aí eu posso pegar rótulos, basicamente naquele que fez, e fazer um plot para detectar outliers. Deu isso. Então ele está considerando esses pontos mais escuros como outliers. Então aqui o objetivo era a análise de outliers, ou seja, comportamentos diferentes. Então parece que algum deles compra mais mercearias do que leite e algum vice-versa. Então, merecem ser mais estudados. Então, não fiz o trabalho igual o caminho. Tá? Aqui, eu não fiz agrupamento. Eu criei só dois grupos. Grupos que ficam com comportamento normal, grupos que ficam para fora do comportamento normal. Mas, a princípio, podemos usar, por exemplo, pegar o exemplo anterior, que a gente criou dados, e aplicar DBSCAN e comparar com caminhos. Tá? Então, essa é outra aplicação
que Camins não consegue fazer. Bom, basicamente era isso para a aula de hoje. Tem muito mais métodos de supervisão, machine learning não supervisionada. Eu recomendo muito vocês dar uma mergulhada nesse mundo. Mas eu acho que esses dois métodos eram mais importantes, mais principais. E colocando no lado de redução dimensional ajuda muito, né? Porque muitas vezes, antes de fazer agrupamento, seria interessante fazer uma redução dimensional. E aí você faz agrupamento. Igual o caso que a gente fez no caso de câncer. Vocês lembram que a gente fez uma redução dimensional? Aqui, por exemplo. Aí fazer redução dimensional, aí o agrupamento fica fácil. Aí você coloca um caminhos, aí realmente ele pega dois grupos. Então aí você pega, tipo, sei lá, você quiser pegar outlier, porque esse valor que fica aqui é um valor bem outlier. Valia a pena, porque parece que aparecem umas coisas diferentes nos resultados experimentais. Então geralmente essas duas coisas, redução dimensional, aparecem muito próximos de agrupamento. Apesar que redução dimensional tem muito trabalho, tem muita aplicação para machine learning supervisionado, tá? Também. Então, antes de começar a fazer regressão e classificação, você pode fazer uma análise dimensional, redução dimensional para simplificar o mecanismo, a vida, e depois aplicar o algoritmo. Bom, basicamente era isso para hoje. Agora fica eu colocar para vocês a lista de chamada e a gente encerrar e ir para hoje Dia dos Namorados. Eu não queria atrapalhar vocês muito. E penúltima aula. Só vou colocar a lista de chamadas, tá, pessoal? Só um minutinho para pegar a lista. Tá carregando aqui, travou? Ah, tá, então vou cortar a gravação porque já era.